Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos e colegas concurseiros. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei 8.112 de 90. Lembrando, na aula passada, nós trabalhamos com as proibições, as vedações ao servidor público. E nós vamos começar essa aula falando sobre o que, pessoal? Exatamente o que pode vir se eu desobedecer ao que foi prescrito em lei. Por exemplo, nós teremos a advertência, pessoal, quando eu desobedecer as proibições estabelecidas nos incisos de 1 a 8 e o 19 do artigo 117 da Lei 8.112 que nós abordamos na aula passada. Essas proibições, se eu não segui-las, implicarão na aplicação da penalidade de advertência escrita ao servidor, conforme estabelece o artigo 129 da nossa mesma Lei 8.112 de 90, pessoal. Então, lembrando, todas aquelas proibições que nós temos, que estão na nossa apostila, todas essas proibições, do inciso 1 ao 8 e o 19, elas irão gerar o quê, pessoal? Elas irão gerar a advertência escrita de acordo com o artigo 129 da Lei 8.112 de 90, ok? Desta forma, pessoal, se, por exemplo, o servidor recusar fé a documento público, conforme estabelecido no inciso 3º do artigo 117 da Lei 8.112, ser-lhe-á aplicada a penalidade de advertência por escrito, ok? A advertência escrita, pessoal. Lembrando, isso é só um mero exemplo e vai remeter ao inciso 3º do artigo 117 da Lei 8.112 de 90, pessoal. E quando isso irá ensejar nos casos de demissão? Irão ensejar as proibições estabelecidas no inciso 9 ao 16 do artigo 117 da Lei 8.112 de 90, implicando na aplicação da penalidade de demissão do servidor, pessoal. Também incorrerá na penalidade de demissão todas as infrações descritas no artigo 132 da Lei 8.112, dos incisos 1 ao 13. E esses nós já abordamos, pessoal, especificamente um por um nas nossas aulas, tanto de resolução de exercícios como nas nossas aulas de conteúdo, ok? Lembrando, são os casos em que vão gerar demissão. São quais casos, pessoal? Primeiro, o artigo 132 da Lei 8.112 e os incisos 9 a 16 do artigo 117 da referida e supracitada lei, ok? Esses são os casos em que vão ocorrer a pena de demissão ao servidor público. Você que está com a lei na mão aí, pessoal, dá uma lida de novo no artigo 132, vão dar uma lida também no artigo 117 que nós vimos na aula passada, ok? E nós abordamos caso por caso na aula passada. Então, se tiver interesse, pessoal, volta, assiste a aula passada, ela vai ser de muito proveito para vocês entenderem os casos de advertência e os casos de demissão em relação às proibições do servidor público. Em ambos os casos, pessoal, será obrigatória a instauração de processo administrativo, mas isso também é um assunto que nós vamos abordar um pouco mais tarde, que nós vamos abordar em específico o processo administrativo, pessoal. E lembrando, nas fases do processo administrativo, é obrigatório a presença do advogado sob pena de rompimento com o princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como do princípio da paridade de armas que emana desses dois princípios que nós acabamos de abordar, pessoal. Agora, apesar de a gente já ter abordado a questão da responsabilidade do Estado e nós vimos um pequeno viés da responsabilidade do servidor público em aulas passadas de conteúdo, nós vamos abordá-las agora em específico. E nós vamos abordar as responsabilidades do servidor público agora, pessoal. O servidor público responderá civil, penal e administrativamente pelos atos irregulares que praticar em razão do cargo. E eu faço questão de ressaltar, pessoal, que essa responsabilidade que nós vamos estar abarcando agora, tanto a civil como a penal como a administrativa, ela existe em razão do cargo que o servidor público ele está fazendo. Por exemplo, eu dou sempre aquele exemplo para vocês lembrarem. Se eu, como servidor público, bati o carro da administração pública, ou então meu carro próprio, como nós vimos em aulas passadas, isso pode acontecer, o servidor público utilizar o seu próprio veículo. Então, o que acontece, pessoal? Eu bati no fundo do carro de um administrado. O que vai acontecer? A administração pública irá responder civilmente por isso. E eu, posteriormente, irei responder civilmente de regresso, correto? Mas, e se eu bater o meu carro privado fora do exercício da minha função? Aí eu responderei como cidadão comum. Eu responderei civilmente perante não perante a administração pública, mas sim perante ao terceiro,
ao qual eu fiz o dano, ok? Simples assim, pessoal. Mas nós vamos ver que neste caso, em se tratando do que, pessoal? Se tratando do servidor que pratica um ato irregular em razão do cargo, ok? Frisando, um ato irregular em razão do cargo, ok? Nesse caso, como se pode perceber, a responsabilidade civil decorrerá de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, praticado por servidor público no desempenho do cargo ou função pública que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, vamos fazer aqui, para não ficar nebuloso para a gente poder entender. A administração pública, ela responde independentemente de culpa e dolo por ato comissivo ou omissivo, correto? Ou seja, tanto pelo ato feito como pela omissão do ato, de determinado ato. No entanto, pessoal, isso é a administração pública, independente de dolo ou culpa. Mas o servidor que causar dano a terceiro ou causar dano ao erário público, correto? Dentro do exercimento, dentro dele exercer o seu cargo, o que acontece? Ele também irá responder por ato ou omissão, que é o que a gente chama de omissão ou comissão, comissivo, ato comissivo, correto? Então, ele tanto pelo ato como pela omissão do ato, ele irá responder. Mas ele irá responder como, pessoal? Ele irá responder independentemente de dolo ou culpa? Ele terá uma responsabilidade objetiva? Não. Aqui no caso, a responsabilidade do servidor público, que será frente à administração pública, até por dano causado a terceiro, ela será subjetiva, pessoal. Pelo amor de Deus, não erra isso, gente. Nós trabalhamos isso um monte de vezes durante as nossas aulas de conteúdo. Então, vamos observar isso. O servidor responderá civilmente por dolo ou culpa. Então, a gente vai observar que, nos casos culposos, nós vamos ter de observar a imperícia, a negligência e a imprudência, correto? Mesmo sendo que resulte prejuízo ao erário ou a terceiro. Isso sempre vai ser no direito de regresso da administração pública contra esse servidor, correto? Aí sim irá se auferir o dolo ou culpa, sendo no caso da culpa nós teremos que auferir a imprudência, a imperícia e a negligência, ok? Tratando-se do dano causado a terceiros e tendo em vista a responsabilidade objetiva da administração pública, o servidor responderá perante a Fazenda Pública, através de ação regressiva, que neste caso poderá estender-se aos sucessores e contra eles executada, até o limite do valor da herança recebida. Então, pessoal, a gente pode observar que, inclusive, a ação de regresso feita pela Fazenda Pública a esse servidor, ela vai atingir até mesmo a herança que esse servidor, quando virar de cujos, quando falecer, até mesmo quando essa herança, ela vai atingir essa herança e os sucessores. Mas ela vai atingir os sucessores na medida da sua herança até o limite máximo dessa herança. Então, essa ação regressiva, ela não vai entrar no patrimônio dos herdeiros. Ela vai entrar simplesmente na herança, correto? E vai ir até o limite da herança. Se eu causei um dano de 100 mil reais, minha herança é de 50 mil, a ação regressiva só vai até os 50 mil. Eu não vou entrar dentro do patrimônio dos herdeiros, não. Ok? A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, correto? E todas elas, tanto os crimes como contravenções imputadas ao servidor público. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Entretanto, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato e sua autoria. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho as três responsabilidades. Eu tenho a responsabilidade civil, eu tenho a responsabilidade penal e eu tenho a responsabilidade administrativa. Todas elas são esferas independentes. Elas não estão aqui, ó, uma não entra na outra. E o único caso que vai acontecer é qual, pessoal? Quando eu tenho um processo administrativo que está transcorrendo contra a minha pessoa por determinado ato que foi imputado a mim, só que eu tenho aqui a esfera criminal. Só que na esfera criminal, como ela vai procurar o quê? Ela vai fazer a persecução da verdade real dos fatos. O que acontece, pessoal? Nela, eu descubro que o fato não aconteceu, ou então que o autor do fato não é o servidor que está sendo processado. Nesse
neste caso, depois de transcorrido em julgado, e eu já expliquei isso para vocês nas nossas aulas de conteúdo, depois que transcorrido em julgado essa decisão penal que negue o fato, a existência do fato ou a autoria que é imputada a esse servidor, eu vou pegar essa decisão, depois que ela transcorreu em julgado, e vou juntá-la, vou trazê-la para a esfera administrativa. E vou informar a autoridade administrativa que já foi auferido na esfera penal que o fato não existiu ou que eu não fui autor deste fato. Sendo que, neste caso, a autoridade administrativa deve acatar a decisão da esfera criminal, do juízo criminal. Mas lembrando, pessoal, que essa decisão do juízo criminal, ela tem de ter transitado em julgado, correto? Se ela não tiver transitado em julgado, ela é uma decisão passiva de recurso. Então, quer dizer que ela ainda não se esgotou os graus de jurisdição e que ela não fez a coisa julgada em si. Sendo assim, ela não tem a força para poder influenciar na esfera administrativa, tá? Vocês entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, para essa explicação, volta e assiste de novo, que é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, principalmente os operadores do direito. Nós vamos observar também as sanções disciplinares, que elas serão o quê, pessoal? O não cumprimento ou cumprimento irregular das normas estatutárias sujeitas à aplicação de sanções disciplinares aos servidores públicos. Ou melhor, conforme muito bem estabeleceu o artigo 127 da Lei 8.112, sujeitam-se os servidores à aplicação das penalidades disciplinares, pessoal. Então, o cumprimento ou não cumprimento, aliás, o não cumprimento ou cumprimento irregular das normas estatutárias, das normas que está no Estatuto do Servidor Público, Lei 8.112 de 90, e dos regulamentos posteriores, o que vai acontecer, pessoal? Se eu não fizer, sanção por força do artigo 127 da Lei 8.112 de 90. Sendo que existem 7 tipos de penalidades disciplinares, sendo elas a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade da aposentadoria, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. São as nossas 7 penalidades disciplinares que vão estar instituídas no artigo, na Lei 8.112 de 90, pessoal. A aplicação da penalidade não será feita à revelia do servidor, ou seja, ao servidor sempre será dado o direito à ampla defesa, pessoal. A revelia acontece quando? Quando eu, em processo, tanto disciplinar como penal, como civil, como trabalhista, o que acontece? Eu sou chamado, eu sou intimado a apresentar minha defesa e não apresento. Então, todos os dados, todos os fatos que foram imputados à minha pessoa, eles serão considerados verdadeiros, porque o silêncio consente. Neste caso, pessoal, no caso da administração pública, o silêncio não consente. Ou seja, nunca será aplicada uma sanção penal à revelia do servidor, correto? Neste caso, além de se garantir a ampla defesa ao acusado, será sempre obrigatório que as autoridades considerem a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como os danos acarretados ao servidor público. Ao serviço público, desculpem, pessoal. Então, nós vamos observar que na dosimetria da pena, e o termo penal, o termo que a gente usa na esfera penal é essa, dosimetria da pena é quando se dosa a aplicação da sanção. O que acontece, pessoal? Ele levará em consideração todas as questões do fato. Sempre será obrigatório que a autoridade considere a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como o dano que acarretou ao serviço público, que aquela atitude do servidor acarretou ao serviço público, pessoal. Nesse sentido, também deverá pesar as circunstâncias agravantes ou atenuantes do caso e os antecedentes funcionais do servidor, sendo que também é obrigatório que a autoridade competente, ao aplicar a penalidade ao servidor público, estabeleça no ato de sua imposição os seus fundamentos e a causa da sanção disciplinar. E isso é um requisito obrigatório que gera a nulidade do ato, pessoal. Se eu dei uma sentença administrativa e não fundamentei e não expliquei a causa da sanção, o que vai acontecer? A nulidade do ato, pessoal, ok? Inclusive, de acordo com sua gravidade, penalidade, inclusive de acordo com a gravidade da penalidade a ser aplicada. A competência da autoridade para a sua aplicação da penalidade será alterada, elevando-se ou diminuindo o seu grau hierárquico. Ok, pessoal? Isso
de acordo com a gravidade da sanção aplicada, correto? Esse é o início que a gente vai ter, pessoal, sobre as penas, as sanções dentro do processo administrativo. Isso aqui, pessoal, é o que norteia a decisão e que deve nortear a decisão da autoridade competente. Dessa forma, é imprescindível que vocês assistam às nossas próximas aulas, pessoal, e eu aguardo vocês lá. Até breve!